Então, nós vamos finalizar hoje o sistema esquelético, né, que ele é bem extenso, mas nós paramos lá no slide 46, tá? Quem tiver com a apostila. Deixa eu só... A professora ainda vai dar aula de máscara mais um pouco, até o olfato dela voltar. Mesmo que não tenha ninguém. Classificação dos ossos, porque a gente deu aula passada. Lembra? Ossos longos, ossos laminar. Falamos de ossos curtos, pneumáticos, as substâncias. Nós falamos das características, os elementos descritivos. Lembra? Nós falamos do periósteo, da nutrição, as junturas, os tipos de junturas. Falamos da principal aqui do crânio, as cartilaginosas, sinoviais. Esse aqui é próximo. Pronto. E hoje nós vamos iniciar aqui, tá? Quanto à forma, como se caracteriza os ossos. Estão vendo direitinho, me ouvindo bem para a gente iniciar? Alguém só dá uma respostinha aí para mim? Eu vou começar aqui. Ouvindo bem, gente? Vendo o slide? Deixa eu ver aqui. Gisele, tá vendo o slide direitinho? Ouvindo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Então, o slide 46, se não me engano. Então, nós vamos falar hoje quanto à forma, como se caracterizam os ossos, quanto à forma. Então, eles são caracterizados por ossos longos, ossos curtos e largos. Os ossos longos são encontrados especialmente nos membros, ou seja, tanto a gente tem eles nos membros superiores, como a gente vai dar o exemplo aqui, como nos membros inferiores. Então, esses são chamados ossos longos, onde são encontrados membros somente nos membros. Então, a gente já pode falar do superior, que a gente vai ver aqui, e o inferior. Os mais superficiais são os mais longos, podendo passar duas ou mais articulações. E o exemplo aqui dos ossos longos que vocês estão vendo é o braço. Então, braço lado direito, braço lado esquerdo. Ele é chamado se considerado mais superficial, né? Que eles ficam mais soltos. Então, é um exemplo de osso longo. Se a gente também poderia estar usando aqui o exemplo também dos membros inferiores. E a gente poderia estar colocando, vocês estariam vendo aqui uma imagem da perna, tá? Por isso que aqui diz que são encontrados especialmente nos membros. Então, os ossos longos a gente encontra nos membros superiores, que o exemplo aqui é o braço, e inferiores, que a gente pode estar dando o exemplo da perna. São considerados superficiais. Por quê? Porque eles estão mais soltos, tá? Os ossos curtos, qual o exemplo? Encontra-se nas articulações cujos movimentos têm pouca amplitude, o que não exclui força nem especialização. Um exemplo aqui, as mãos. Então, são considerados ossos curtos,
né? Mas os movimentos têm pouca amplitude, porque a gente não movimenta tanto as mãos, a amplitude do movimento das mãos não é tão grande como dos braços, tá? O que não exclui força nem especialização, ou seja, o movimento de amplitude é menor, mas eu tenho força, né? Assim como eu tenho no braço, dos braços, quando eu abraço e aperto alguém. Então, o tamanho dela não quer dizer que eu não tenho a mesma força que eu tenho dos ossos longos. O exemplo, a mão. Largos, caracteriza-se por serem laminares, são encontrados nas paredes das grandes cavidades. Um exemplo, tórax e abdômen. Então, aqui nós temos a caixa torácica, né, que ela é considerada, quanto à sua forma, um osso largo. Quanto à sua forma, o osso curto, nós temos o exemplo das mãos. Quanto à sua forma, ossos longos, nós temos os dos membros. O exemplo que nós temos aqui, o braço, né, que está nos membros superiores. E eu poderia também estar dando o exemplo aqui da perna, que estaria no membro inferior. Então, quanto à forma, os ossos podem ser longos, curtos e largos. Longos, exemplo, braço, membros superiores. Curto, as mãos. E os largos, nós temos a caixa torácica. Então, aqui é a classificação dos ossos quanto à sua forma. Os ossos, eles também são cobertos por músculos, né? Que é o que vai proteger, como se fosse uma capa, uma proteção. Então, quais são esses músculos? Músculos estriados esqueléticos, né? Porque faz parte do sistema esquelético, né? A proteção dos ossos, por isso que ele é chamado músculo estriado esquelético. E contrai-se por influência da nossa vontade, ou seja, são voluntários. Esses músculos eles vão contrair quando eu quero, tipo se eu quero apertar a mão, né? Então eu tenho a força da mão, os ossos, as articulações e ao mesmo tempo o músculo que está revestindo os ossos ele também se contrai, só que ele é voluntário. Eu quero, então eu fecho a mão, tá? Eu faço o movimento dos dedos, ou seja, as articulações se movimentam e os músculos também, consequentemente, eles contraem. Então, é voluntário, é porque eu quero fechar a mão. São chamados de voluntários. O tecido muscular esquelético é chamado de estriado, né? Músculo estriado esquelético. É chamado de estriado porque faixas alternadas, claras e escuras, são chamadas de estriações, podem ser vistas no microscópio óptico. Lembra que a gente falou lá da anatomia microscópica? Então, para a gente estar estudando esses músculos estriados esqueléticos, né, eu pegaria um tecido, um corte, né, uma peça anatômica, e eu ia fazer essa visualização no microscópio óptico. Então, aqui seria uma anatomia microscópica. Qual outro tipo de músculo que reveste os ossos? Os músculos lisos, localizados nos vasos sanguíneos, vias aéreas e a maioria dos órgãos das cavidades do abdômen pélvica. A ação já não é como a do músculo estriado esquelético, né, que no caso é uma ação involuntária, controlada pelo sistema nervoso autônomo. Então, os músculos estriados, que eles estão localizados no vaso sanguíneo, eu não falo assim, eu vou contrair agora o músculo que está cobrindo, revestindo a aorta, né, os vasos. Eu não falo, não é igual a mão que eu falo, fecha a mão, vou fechar a mão. Isso é voluntário. Já nos músculos lisos, essa contração é involuntária. Tá? Não sei se vocês já sentiram alguma vez, assim, após alguma atividade física, né, que é como se ficasse tremendo, né, aquela contração. Isso aqui é uma contração muscular involuntária.
né? E ela é respondida pelo sistema nervoso autônomo, tá? Eu não falo, eu vou ter essa contração aqui agora. Não, ela é chamada de involuntária. Quem vai responder por essa contração é o sistema nervoso. Então, provavelmente algum de vocês já teve, né? Assim, tá sentado, ou fazendo algum esforço, ou caminhando, uma atividade normal, e de repente começa aquele movimento. É nos olhos, provavelmente vocês já tiveram isso nos olhos. Geralmente as pessoas, quando elas estão cansadas, estressadas, não dormem bem, uma vez ou outra ela tem aquele movimento nos olhos, tá? Então aquele ali é a musculatura, só que aquela contração é involuntária. Eu não estou pedindo para aquilo acontecer, eu não estou fazendo um movimento para aquilo acontecer, né? O sistema nervoso que está respondendo. O outro tipo de músculo é o estriado cardíaco. Por que estriado cardíaco? Porque ele representa a arquitetura cardíaca. Ele reveste, né, a parte cardio, o coração. É um músculo estriado, porém involuntário. Então, os músculos também que revestem o coração, eles são involuntários, tá? É só um exemplo de músculo, mas a gente vai ver isso bem detalhado no sistema muscular, sabe? Porque faz parte do sistema aqui, por os ossos ser revestidos, cobertos também, ou entre eles, por uma musculatura. E é só um exemplo do que a gente acabou de ver, né? Então, músculo estriado esquelético, isso aqui a gente só ia ver com o auxílio do microscópio. O músculo liso, também só no microscópio. Cardíaco, né, que é também cobrindo o esqueleto, tá vendo o músculo aqui, ó? Então, aqui a gente tem um braço, antebraço, mão. Aqui nós temos um pedacinho da escápula, que tá dando para ver, e da clavícula. E aqui, cobrindo o osso, tá vendo? Do braço, nós temos o quê? O músculo, né? Então, cobrindo o esqueleto. Nós temos um estriado voluntário. Por que voluntário? Porque eu estendo o braço, dobro, estendo, dobro. Ou seja, quando eu faço esse movimento, o que acontece? O músculo também vai fazer o mesmo movimento. Então, eu quero dobrar e estender o braço, esticar. Então, é voluntário. Nós temos os órgãos ou vísceros do estômago. Então, aqui, não estriado involuntário. Aqui está mostrando o estômago, né? Que é chamado de vísceras. Então, nós temos os não estriados. E nós temos o estriado involuntário. Lembra que a gente falou aqui do cardíaco? Músculo estriado cardíaco representa a arquitetura cardíaca e é um músculo estriado, porém involuntário. Então, coração, músculo estriado que reveste o coração e ele é involuntário, porque não somos nós que vamos comandar, né? É o sistema nervoso. Aí agora nós vamos falar dos ossos da cabeça, ou seja, do crânio. Então, o crânio é o esqueleto da cabeça. Então, ou a gente fala cabeça ou a gente vai falar crânio, né? Clinicamente falando, o termo mais correto é o crânio. Então, quais são os ossos da cabeça? Quais são os ossos do crânio? Então, o crânio é o esqueleto da cabeça. Vários ossos formam suas duas partes, que é o neurocrânio e o esqueleto da face. Então, temos os ossos, né, na cabeça, e nós temos a face, temos os ossos, os zigomáticos, tal, que a gente vai ver lá na prática, né? E nós temos a parte que é chamada de neurocrânio, né, que é aqui, ó, quando você toca, vocês podem pegar aí na cabeça, vocês estão tocando em osso, né? E temos o sistema neural, então por isso que ele fala neurocrânio. Então, o crânio, eles formam duas partes, o neurocrânio e o esqueleto da face. Então, nós temos aqui a face, temos todos os ossos, acompanha a face,
E a parte aqui do crânio, que é chamada dos ossos do neurocrânio. O crânio possui um teto semelhante a uma abóbada, né, que é chamada a calvária, e um assoalho ou base do crânio, que é composta pelo osso etimoide, é o que a gente vai ver lá também. E as partes do occipital e do temporal. Então, aquele desenho que vocês fizeram, quem já tirou a xerox, como a gente vai conversar aqui quando terminar a aula, né? Vou estar trazendo também um atlas para a aula prática. Então, lá a gente vai ver os ossos da cabeça e vamos ver lá com imagens do livro, do atlas, desenho de vocês, né? Os ossos do crânio, etimoide e partes do occipital e temporal. Então, só na prática para vocês visualizarem, né? O etimoide, occipital e temporal. O esqueleto da face consiste em ossos que circundam a boca, né? Então, aqui nós temos a face e temos os ossos que circundam a boca e o nariz, que contribuem para as órbitas, né? Então, esses ossos, eles têm uma contribuição grande, né, para as órbitas, ou seja, para os movimentos que a gente faz, né, de abrir a boca, fechar a boca, o mastigar, todos esses movimentos que a gente faz de mastigação, abrir a boca, do bocejo, a gente consegue fazer isso, né, por causa desse esqueleto aqui, né, que vai circundar a boca e o nariz. E tem uma importância grande aqui também, o etimoide, o occipital e o temporal. Só que o etimoide e as partes do occipital e do temporal, né, a gente não consegue ter esse movimento aqui que a gente vai ter no esqueleto da face. E os que circundam a boca e o nariz. Aqui nós temos uma visão frontal, anterior, frente. Então, aqui a gente está vendo o crânio, né? E aqui eu tenho uma visão, vocês estão vendo uma visão de frente, é como se vocês estivessem me olhando e eu olhando aqui para vocês, frontal, ou visão anterior. Então, aqui lembra do osso temporal? Não. Crânio, composto por etimoide, parte do occipital e temporal. Aí aqui tem a imagem, né? Então, vendo frontal, visão anterior, frente, nós temos o tuber frontal, a margem parietal, né? Parietal são esses ossos das laterais, as escamas frontal, vocês lembram que a gente falou na outra aula de escamas? Lá no esqueleto vocês vão ver, é como se tivesse uns cortezinhos assim, tá? Por isso que são chamados de escamas. Arco superficial, incisura supraoccipital, a face temporal, a margem supraoccipital. Só que isso aqui, vocês não precisam se preocupar tanto em aprender, ou seja, até decorar, porque são muitos ossos. Porque vocês não vão precisar ver detalhadamente esses ossinhos no dia a dia, da rotina de vocês como enfermeiros, tá? Como técnicos. É mais se fosse para uma parte cirúrgica, porque teve um rompimento. Mas vocês vão estar atuando, acompanhando médicos em cirurgia, assim sucessivamente. Por isso que vocês precisam, pelo menos, ter a noção dos ossos que compõem o crânio, tá? Mas a gente vai ver no esqueleto, a gente vai ver uma coisa mais superficial. Então, aqui a frontal é uma visão anterior do crânio. Frontal ainda também, cavidade, órbitas e nasais. Aqui é a mesma coisa, aqui, ó, só que é como se fizesse um corte aqui, assim, ó, como se a gente fizesse um corte e retirasse essa parte da frente. E aí a gente já vai ver ela lá.
aqui. Então, frontal, cavidades orbitais e nasais. Tá como se tivesse feito um corte. E aqui, internamente... Alguém está chamando no chat? Ó, as perguntinhas do chat... Débora, esse slide está no grupo. Débora, ele está no e-mail de vocês, mas parece que você disse que você não consegue acessar, não é o e-mail? Aí depois, no final da aula, qualquer coisa você me passa seu e-mail aqui, Débora, você me lembra? E aí eu mando para seu e-mail, tá bom? Aí pode ir acompanhando por aqui, no final da aula você me passa o e-mail e eu te passo. Aí eu não vou ficar abrindo o chat aqui, senão não vai dar tempo, tá bom? Mas no final, quando der as 20 horas que eu for fazer a chamada, eu abro para vocês irem fazendo os questionamentos e aí você me passa o e-mail, Débora. Então, aqui nós temos a parte frontal, né, como se tivesse o corte aqui, e aqui nós temos a margem supraoccipital, arcos superficiais, as espinhas nasais, porque está entre os seios nasal, né, que está a incisura etmóide, que nós temos como se o nariz estivesse localizado aqui, e nós temos a espinha nasal, que é um osso do nariz. A abertura, a incisura supraoccipital, a fóvea, né? Então, isso aqui, esses detalhezinhos, vocês não precisam se apegar tanto, porque a gente vai estar fazendo na aula prática, fazendo esse estudo com o esqueleto para vocês saberem que aqui na frontal, né, nas cavidades orbitais e nasais, nós temos todos esses ossos aqui. A mesma, né? Só que aqui a gente já está vendo atrás, tá? Já não é frontal. Aí nós temos o osso occipital, vocês vão ver lá, que vai ser mais fácil para vocês estarem vendo no esqueleto, vai dar para ver. As margens mastoides também, canal condicular, que são esses, como se tivesse um orifício aqui. O forame magno, que é esse maior, isso aqui dá para ver também lá no esqueleto, tá? A fossa condicular a gente já não vai conseguir ver totalmente, porque ele está formado, né? O esqueleto lá a gente não tem ele separado assim. E só a imagem para vocês verem. Aqui é o osso occipital, né? Então ele aberto, é como se tivesse o corte, tiramos a parte. Aqui é o osso occipital, visão interna, internamente, tá? Vocês estão vendo aqui uma imagem do osso occipital internamente. Então, aqui as partes sulco do seio transverso, fossa cerebral, margem lambdoide, as eminências, o canal condicular, que a gente viu ele aqui anterior, né? Canal condicular. E aqui são os ossos internamente do osso occipital. É vendo o osso occipital por inteiro e as partes que tem. Então, não se preocupe com isso de, eu não estou conseguindo assimilar, porque isso aqui a gente vai ver o geral na aula prática e vocês não precisam se preocupar em estar aprendendo os ossos detalhadamente. O que eu preciso é que vocês saibam que no crânio, um dos ossos é o occipital, a gente tá, o temporal, o etmoide, e as partes dele externa e interna, quais são os ossos que compõem. Por isso que a xerox lá eu quero que vocês tiram também. Aí, continuando aqui, nós temos a região que compreende as cinturas e os membros, ou a chamada cintura escapular. Então, essa região, que é essa cintura escapular, essa região refere-se à junção entre os membros superiores, tá?
E o tronco, o esqueleto apendicular e axial. Eu posso dizer que são membros superiores, né, que aqui a gente está vendo a caixa torácica, a escápula e a clavícula. Então, são membros superiores. E vocês lembram lá que a gente falou anteriormente do esqueleto apendicular e axial? Então, essa região, ela está, esse apendicular e esqueleto axial, na cintura escapular, constituído pela escápula e pela clavícula. Então, quando a gente fala em cintura escapular, a gente está referindo a quais os ossos? A escápula, por isso que é chamado de cintura escapular, escápula, né? Então, escapular vem de escápula, e a clavícula. A primeira, que é a cintura, que é a escápula, né? Esqueleto apendicular e axial, constituído pela escápula e pela clavícula. A primeira, que é a escápula, encontra-se a parte dorsal do tórax, né? Então, ela está bem ligada ao tórax. Envolta por uma musculatura que impede o contato direto com o gradil costal, enquanto que a clavícula se encontra na parte ventral do tórax, superior ao quadril costal. Então, aqui é como se você estivesse olhando para mim. Então, aqui atrás, aqui, nós temos a clavícula, a escápula, né? E o ossinho aqui, né, que vocês podem pegar aqui em vocês, ó, tocando, vocês vão ter a clavícula. Então, a clavícula, ela se encontra na parte ventral, ou seja, a frente, é como se fosse anterior, por isso que a gente pega. Né? Você consegue, as pessoas, às vezes, quando emagrece, nossa, como você tá magra. E aí a gente dá para ver a clavícula direitinho, né? Se vocês pegarem aí vocês, ó, lado direito, lado esquerdo, por isso que fala que ela é ventral. Já a primeira, que é a escápula, ela encontra na parte dorsal. Então, essa escápula aqui, ela já está atrás. Eu não consigo ver a escápula, a não ser que eu tire um raio-x. Mas a clavícula, por ela ser anterior, a gente consegue visualizar. Né? Você pega e consegue, você olhando para uma pessoa, você vê a clavícula direitinho. E quando rompem, né, as pessoas sentem bastante dor. Já a escápula, ela está mais atrás, ela é dorsal, então não dá para a gente ver tudo. Aqui é porque é uma imagem, né, de raio-x, então a gente dá para ver direitinho. Ó. Clavícula e escápula. Então, são os ossos ou regiões da cintura escapular. Por que cintura escapular? Porque nós temos a escápula e a clavícula. Aí aqui, essa imagem, né, da cintura escapular, a região, e aí a gente vai estar vendo ela aqui agora. Então, temos 4 segmentos na cintura escapular. Nós temos, no primeiro segmento, a cintura escapular, nós temos a clavícula e a escápula. Então, cintura escapular, nós temos a clavícula e a escápula. No segundo segmento, né, descendo, nós temos o braço. Qual osso que compõe o braço, né? Olha meu braço. Braço, antebraço, mão. Clavícula. Então, primeiro segmento, nós temos a clavícula e a escápula, que não dá para a gente ver que é mais dorsal. No segundo segmento, né, que a gente está falando da região escapular, nós temos o braço, que o braço é aqui. E qual osso que compõe o braço? O húmero. Descendo, que é o terceiro segmento, nós temos o antebraço. No antebraço, se vocês apertarem o braço de vocês, vocês vão conseguir ver que tem um osso aqui
e outro, que são o rádio e a una. Então, o rádio e a una faz parte do antebraço. Descendo o quarto segmento da cintura escapular, nós temos os ossos da mão. Então, nós temos a mão e nós temos o carpo, metacarpo e as falanges. Então, aqui é a cintura, região que compreende, e os membros compreendem a cintura escapular. Quais são eles? Está dividido em segmentos. Primeiro, nós temos a clavícula e a escápula. No segundo segmento, nós temos o braço. Qual o osso que compõe o braço? O húmero. No terceiro segmento, que é o antebraço, nós temos dois ossos, o rádio e a una. E no quarto segmento, nós temos os ossos da mão, que é o carpo, metacarpos e as falanges. Essa cintura aqui escapular, vocês vão ver, dá para a gente ver direitinho lá no esqueleto. Então, eu posso até, em uma prova, né, uma atividade prática, um dia jogar um desenho para vocês completarem, né, para colocar o nome dos ossos que compõem a região escapular. Então, clavícula no primeiro segmento e a escápula. Segundo segmento, braço, que a gente quando fala braço, todo mundo pensa que é isso aqui tudo, né? Só que ele é dividido em segmentos, a cintura escapular. Clavícula, escápula, o braço é daqui para cá. Aí nós temos o cotovelo, que não fala, né? Porque é a junção. O antebraço. No antebraço nós temos os dois ossos, que é o rádio e a una. E o quarto segmento. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto, que são os ossos da mão. Aí, quais são os ossos da mão? Carpo, metacarpos e falange. Então, isso aqui é a cintura escapular. Região. Por que cintura escapular? Porque nós temos a escápula e a clavícula. Que nós falamos da cintura. Agora vamos detalhar cada uma delas. Cintura escapular, segmentos, e agora a gente vai falar só da escápula. Cintura escapular, clavícula e escápula. Nós vamos à primeira imagem aqui é da clavícula. E agora nós vamos falar da clavícula, né? Que é esse ossinho aqui, que fica na parte ventral. Tá a clavícula, osso longo, que ele é longo, né? Se a gente olhar aqui, ó. Então, ele tá dentro da classificação dele, lá dos tipos de ossos. A clavícula, ela é considerada um osso longo. Clavícula, osso longo que se estende da borda superior do manúbrio, que é o outro osso, external ao acrômio da escápula, porque ela se liga, né? Daqui, que é o húmero, a finalzinho da escápula. Então, ele é por isso que é considerado um osso longo. External ao acrômio da escápula, ligando dessa forma o tronco ao membro superior, indiretamente através da escápula. Seus dois terços mediais são convexos anteriormente, seu terço lateral é côncavo, né? Ele faz uma curvatura aqui, ó, não é reta, né? Ela faz isso. Ela soltinha aqui. E aqui também você vê que ela não é reta, ela tem uma curvatura aqui. Através da escápula, seus dois terços mediais são côncavos anteriormente, seu terço lateral é côncavo, sua extremidade acromial é achatada, sua extremidade external é levemente arredondada, possui faces rugosas,
voltadas inferiormente e suas faces lisas estão voltadas superiormente. Né? Então, aqui, anteriormente, que é a mesma coisa, né? Da gente estar falando de inferiormente, elas estão mais internas, e uma face superiormente, que é essa aqui. Então, aqui nós temos a extremidade external e a extremidade acromial. Por isso que ele fala lá que se liga ao acrômio da escápula. Então, temos a escápula e a clavícula. E ele se liga aqui ao acrômio da escápula. Você vê que aqui é como se ela tivesse solta, ela passa por cima da escápula. Já aqui não, ela se liga ao acrômio da escápula. Principais acidentes ósseos. Extremidade external, então quando fala, teve um acidente, caiu de moto, né? Um acidente de carro, ou uma queda que levou e acabou que rompendo a clavícula. Quais os locais, né, que são mais atingidos? A extremidade external e a extremidade acromial. E o corpo da clavícula, que é esse corpo aqui todo. Então, nos principais acidentes ósseos, ela pode romper tanto a extremidade external, como a acromial, que é o que liga lá ao osso, né? O acrômio, que está bem ligadinho à escápula, como você pode também estar tendo uma fratura no corpo da clavícula. Então, em qualquer parte da clavícula, em um acidente, pode estar ocorrendo um rompimento. Então, estamos falando da cintura escapular, falamos da clavícula, que é o primeiro segmento, né, dessa região, e agora nós vamos falar da escápula. Então, a escápula ligada ao osso externo pela clavícula, então, ela está ligada ao osso externo, que aqui é o braço, né? Mas está ligado ao osso externo pela clavícula, a região que é o acrômio. Ligado ao osso externo pela clavícula, articula-se com o húmero pela cavidade glenóide e está situado na parte posterior superior do tórax. Então, ela vai se ligar ao húmero, que é o húmero que vem a ser mesmo o osso do braço. Então, a escápula, ela está ligado ao húmero, que é o osso do braço. Está ligado ao osso externo pela clavícula, articula-se com o húmero, como mostrei na imagem anterior, pela cavidade glenóide e está situado na parte posterior superior do tórax, ou seja, posterior atrás. Por isso que a gente não vê, né, como a gente vê aqui, a clavícula. Por que que a gente não vê? Porque ela está ligada à clavícula, mas ela está posterior, atrás, superior ao tórax, a cavidade torácica. Para observar sua posição anatômica, observe-se que a sua face côncava, fossa subescapular é anterior. Então, qual é a sua parte côncava da escápula? É isso aqui. Né? Ela não é achatada, retinha, é como se ela tivesse uma curvatura. Opa, desculpa. Observe a posição anatômica, observe que a face côncava, fossa subescapular, né? Subescapular, que é essa côncava que a gente vai ver aqui no próximo slide, é anterior. Sua espinha é posterior. Então, essa subescapular a gente vê na frente, que é anterior, e a espinha é posterior. O acrômio e a cavidade glenóide são laterais. Possui ainda bordas superiores, medial e lateral, e ângulos superiores, inferior, lateral e acromial.
Principais acidentes ósseos. Então, a gente viu os principais acidentes ósseos da clavícula e aqui a gente vai ver os principais acidentes ósseos da escápula. Então, no acrômio, na fossa supraespinhal, fossa infraespinhal, que a gente já vai ver no slide, a espinha da escápula, o processo coracóide, fossa subescapular e cavidade glenoide. Então, aqui nós temos a escápula. Então, fossa subescapular, fossa subescapular. Nós temos os processos coracoides, o acrômio, lembra lá que liga a clavícula, cavidade glenoide, o ângulo lateral, ângulo inferior, incisura da escápula, que ela faz aqui uma incisura, e o ângulo superior. Então, lá no esqueleto, a gente vendo a escápula, a gente vai visualizar o ângulo inferior, ângulo superior, a incisura da escápula, a fossa escapular, ângulo lateral, cavidade glenoide, o acrômio, que é onde liga a escápula, processo coracoide. Então, aqui nós estamos falando da escápula, que faz parte da região da cintura escapular. Então, a gente viu a clavícula. E, isoladamente, aqui a gente está vendo a imagem da escápula. Aqui a gente já está vendo ela posterior. Né? Então, tem a borda superior, a inferior, a fossa, a borda medial, a espinha da escápula, a fossa supraespinhal, o acrônimo, isso aqui já é dorsal, tá? É posterior. Cavidade glenoide, tuberco infraglenoide e a borda lateral. Ou seja, a gente tem esses ossos, os ossos anteriores da escápula e uma visão aqui posterior da escápula. Agora a gente vai ver o húmero. Né? Então, a cintura, a região escapular, cintura escapular, a gente tem o primeiro segmento, só para vocês irem ligando uma coisa a outra. A gente está falando da região escapular. Primeiro segmento, nós temos quais os ossos? A escápula e a clavícula. No segundo segmento, que é essa imagem aqui, para vocês não se perderem, é essa imagem aqui que a gente está vendo isolada agora. Né? Então, a gente viu o primeiro segmento, nós vimos a escápula e a clavícula. Agora, nós vamos para o segundo segmento, que é o braço. Qual é o osso? O húmero. Anterior, posterior. Segundo segmento, que a gente vai estar vendo os ossos, o osso do braço. Né? Nós temos direito e esquerdo. Por isso, quando fala lá osso do braço, tem, não sei se vocês lembram da tabela, tem 1 mais 1, que é do direito e o esquerdo. Então, o osso do braço, que é o húmero, voltando. Quero que vocês tenham bem essa imagem para a aula prática. Então, nós temos o húmero, que é o osso do braço. Então, o osso é considerado um osso longo, articula-se superiormente com a clavícula. Né? Então, se vocês tocarem, que é bom que vocês vão sabendo do que a gente está falando aqui. Então, o osso longo, considerado um osso longo, o osso do braço, ele articula, né? Ele está junto com a clavícula. Então, você pegar que a gente fala o ombro, né? Então, ele articula com a clavícula superiormente e inferior e distalmente com o rádio, lateralmente com a ulna. Por quê? Porque superiormente ele articula com a clavícula.
Inferior, a gente pensando, ele já vai articular com o rádio e com a una, né? Então, aqui tem a articulação que liga o braço ao antebraço. Então, o braço, nós temos o húmero, que é o que a gente está falando. Então, superiormente, ele se liga com a escápula e com a clavícula, mas principalmente com a clavícula. Inferiormente, esse húmero ele vai se ligar a dois outros ossos, que está já no antebraço, que é o rádio e a una. E distancialmente, né, com o rádio e lateralmente com a una. Para obter a posição anatômica, quando o osso está desarticulado, preste atenção na cabeça. Deve estar superior com a face articular voltada medialmente com os tubérculos anteriores, separados pelo sulco intervascular. Por quê? Para você saber qual é o rádio e qual é a una, tá? Então, e o húmero. Então, isso a gente consegue ver lá no esqueleto. Então, vocês vão ver o esqueleto, né, direitinho, não vai ter nenhum músculo, recobrindo como está aqui, vocês não vão ter como visualizar. E aí, na posição anatômica, lembra da posição anatômica? Né, os olhos voltados para frente, a face, os membros superiores, né, as mãos voltadas para cima. Então, é assim que a gente vai ver o esqueleto lá. Então, você vendo assim, você vai saber qual é a una e qual é o rádio. Principais acidentes ósseos. Porque cada osso que a gente está vendo da região escapular, né, a gente vai vendo os principais acidentes. Então, quais os principais acidentes ósseos? Cabeça do húmero, o tubérculo maior, o tubérculo menor, que são as partes do húmero, o sulco interverticular, os colos anatômicos e cirúrgicos, tubérculo deltoide, capítulo, tróclea, fossa do olecano, fossa lateral, epicôndilo medial, fossa coronoide e fossa radial. Então, aqui a gente está vendo o que aqui? Um segundo segmento, um osso longo, chamado de húmero, que faz parte da região escapular, que se liga, né, aqui em cima, é como se aqui a gente tivesse uma escápula e uma cavícula, então ele ligaria aqui a cavícula. Então, aqui nós temos a cabeça do húmero, o colo anatômico, o tubérculo maior, colo cirúrgico, sulco do nervo radial, fossa do olecano, epicôndilo lateral, a tróclea, o sulco do nervo ulnar e o epicôndilo medial. Então, aqui é o húmero, considerado um osso longo, que faz parte do segundo segmento da cintura escapular. Aqui é anterior, visão posterior. Colo anatômico, cabeça do húmero, tubérculo maior, colo cirúrgico, tubérculo menor, sulco intervascular, tuberosidade deltoide, fossa radial, epicôndilo lateral, capítulo, fossa coronoide, epicôndilo medial e tróclea. Visão anterior do húmero e visão posterior. Qual o próximo? Então, a gente já vai aqui para o terceiro segmento, que é o antebraço. Rádio. É o osso rádio, né? Tem um rádio e a una. A gente vai ver o rádio. São os ossos do antebraço. Então, também ossos longos, é também considerado osso longo. Encontrado lateralmente no antebraço, né? Então, é essa parte de cima. Quando você pega, ó, dá para você pegar direitinho, vocês pegando aí no próprio braço.
Articula-se proximamente pela cavidade da cabeça do rádio, que é o que fica ao lado dele, com o capítulo do húmero, que já é o osso lá do braço, a circunferência articular da cabeça do rádio articula-se com a incisura radial da una. Então, no antebraço, nós temos o rádio e a una. Nós estamos falando do rádio. Distalmente, articula-se com os ossos do carpo, já vai para a mão, que é o quarto segmento, por meio da face articular do carpo e com a una por incisura unal. Ou seja, porque eles estão ligados, né? Braço, antebraço e a mão. Primeiro segmento, que é a escápula e a clavícula. Segundo segmento. Terceiro segmento, que é o que a gente está falando, que é do antebraço. E nós temos o rádio, que é o que fica mais lateral, e a una. E temos o quarto segmento, que é a mão. Então, por isso que eles têm essas articulações. Eles articulam entre os ossos anteriores a eles, tá? Por isso que aqui sempre fica falando quais são os ossos que estão articulando com o outro. Então, distancialmente, articula-se com os ossos do carpo, por meio da face articular do carpo e com a una por incisura unal. Sua extremidade maior é colocada distancialmente com sua face côncava e lisa, voltada anteriormente, e o processo estilóide distal e lateral. A tuberosidade radial deve ser colocada medialmente. Então, o rádio. Quais são os principais acidentes? Cabeça do rádio, circunferência articular da cabeça, tuberosidade, margem ou borda intreóssea, face anterior, lateral e posterior, incisura ulnar, face articular, processo estilóide e colo do rádio. Aqui a gente está vendo agora o rádio. Então, a cabeça do rádio, o colo, faz parte do antebraço, terceiro segmento da região da cintura escapular. Então, cabeça do rádio, colo, tuberosidade e processo estilóide do rádio, anterior. Posterior, cabeça do rádio, colo, tuberosidade do rádio, incisura ulnar e processo estilóide. É mesmo, né? Dá para ver tanto anteriormente como posteriormente são os mesmos ossos. Qual é o outro osso do antebraço? Nós temos a una. Osso localizado medialmente ao antebraço. Então, já essa parte mais aqui, né? Então, rádio una. Articula-se com a trocla de húmero pela estrutura denominada incisura troclear. Ainda proximamente, articula-se com o rádio por meio de incisura radial, na qual gira a circunferência da cabeça do rádio. Distancialmente, a face inferior da cabeça da una articula-se com o disco articular, que a separa dos ossos do carpo. A porção lateral da cabeça, circunferência articular da cabeça, articula com a incisura unal, ou seja, ele já articula com a una. Rádio e una. Movimentos de pronação e supinação, né? Então, você gira braço para a parte interna e externamente. Para achar sua posição anatômica, coloque-se a grande incisura voltada anteriormente para a borda interóssea, cortando o osso lateralmente. O processo estilóide é posicionado distancialmente. Então, se vocês vão, a gente vai conseguir ver lá direitinho. Só para vocês conseguirem visualizar qual é o rádio e qual é a una. Os principais acidentes, aqui eu vou mais um pouquinho rápido, senão não vai dar tempo. Processos coronoides, acidentes na incisura troclear, né, bordas interósseas, cabeça da una, circunferência da cabeça da una e processos estilóides. Ou seja, em todo o osso pode sofrer lesões, rompimentos, quebrar em um acidente. Os ossos da mão, né, então que já é o quarto segmento, primeiro, segundo, terceiro, quarto, lembra lá das mãos? Nós temos os ossos da mão, nós temos os carpos, a região denominada carpo é composta por 8 ossos,
Então, na mão, a parte do carpo, ela é composta por 8 ossos. Primeira fileira ou fileira proximal, de lateral a medial. Nós temos o esfenóide, simular, piramidal e pisiforme. E a segunda fileira, lateral para medial, nós temos trapézio, trapezóide, capitato e enato. Então, na mão nós temos os ossos do carpo, metacarpo, que é aqui no meio, e as falanges, que já é proximidade. Então, no metacarpo, nós somos numerados de 1 a 5, que a gente vai ver. As falanges, cada dedo possui 3 falanges. Né? Então, cada dedo ele possui 3 falanges. 1, 2, 3. Com exceção do polegar, que só possui 2 falanges, ou seja, é como se fosse dividido, para vocês entenderem. Né? Então, 1, 2, se vocês pegarem, e lá vocês vão ver no esqueleto, 1, 2, 3. Já o polegar, nós só temos 2, que é a medial e a distal. Tá? Já os outros não. A gente tem a primeira, segunda e a terceira. Então, nós temos medial, distal e a proximal. Aqui. Então, o que a gente vai ver lá no esqueleto. Então, aqui nós temos os corpos das falanges. Então, aqui nós temos as falanges. Corpo das falanges medial. Então, aqui nós temos falange proximal, falange medial e falange distal. Então, 1, 2, 3. Tem os ossos, então aqui na mão, né, nessa parte do carpo, nós temos 8 ossos. Depois nós temos o trapézio, os ossos sesasmoides, que é esse ossinho aqui, vocês pegando, vocês vão sentir, chamar de ossos sesasmoides. Temos os corpos dos ossos metacarpo, né? Então, aqui medial, que é chamado proximal, região proximal, região medial, região distal. Então, nos dedos aqui nós temos 1, 2, 3 falanges, e no polegar nós só temos 2. Então, a gente vai ver isso de perto. Que é a visão anterior, visão posterior. Aqui são as articulações do húmero, né? A gente falou lá do húmero, que é o osso longo, como se a gente estivesse vendo aqui no microscópio. Os ligamentos, que esses ligamentos a gente vai ver mais, é só imagem aqui para vocês verem mais na parte lá, a gente vai falando do sistema muscular. As articulações do cotovelo, eu deixei lá, quem já tirou xerox, deixei um capítulo falando de articulações. É só para vocês saberem quais as articulações temos, né, nos ossos. Tá? Só foi para completar. Aqui também, só imagens. Então, região articular, detalhando os ligamentos. Só imagem, tá, gente? Falando dos músculos, que é para a gente, quando for falar do sistema muscular. Também que só imagem, os vasos, os músculos, né, as artérias que passa, radial. Por que artéria radial? Porque passa na parte lá do antebraço, que são os músculos. Então, porque eu coloquei um pouco de músculo aqui, para vocês ficarem sabendo dos músculos que revestem os ossos que a gente estava falando. Então, lá, quando a gente falou da cintura escapular, nós falamos dos membros superiores. Lembra? Que o membro superior da cintura escapular, o que é que a gente falou?
clavícula, escápula, húmero, rádio, una e o quarto segmento que nós falamos das mãos. No membro inferior, nós temos a cintura pélvica, né? Então, a gente já vai falar dos ossos do ilíaco, que é o osso do quadril. Do segundo segmento vem a coxa, ou fêmur. Qual o osso que tem na coxa? Fêmur. Qual o osso que tem na cintura pélvica, que é o osso do quadril ilíaco? No terceiro segmento, nós temos a perna, que é a tíbia fibra, ou seja, é a mesma coisa do braço, lados superiores. Eu não falo a perna em geral, né? A coxa, a perna, nós temos tíbia e fibra, e no quarto segmento, que lá no superior são as mãos, no membro inferior o quê? Os braços. Desculpa, os pés. Então, aqui é a cintura do membro inferior. Então, o membro inferior, aqui eu vou precisar ser rapidinho para a gente terminar, mas a gente vê lá na prática. Os membros inferiores, na cintura escapular, cintura pélvica, superior e escapular. Aqui é a pélvica, mesma coisa, só que a imagem era só para finalizar. Então, nós falamos dos membros superiores, nós tínhamos a cintura escapular, que a gente falou de escápula no primeiro segmento, da clavícula. No braço, a gente falou do húmero. Do antebraço, nós falamos rádio e úmero. E o quarto segmento, as mãos. Aqui na membro inferior é chamado de cintura ou região pélvica. Então, nós temos a cintura pélvica, nós temos o osso ilíaco, que é o osso do quadril. O segundo segmento do membro inferior, nós temos a coxa, qual é o osso? É o fêmur, que é o que a gente tem mais medo de um idoso fraturar. No terceiro segmento, nós temos a perna, quais são os ossos? Tíbia e fíbula. E no quarto segmento, nós temos os pés, que é tarso, metatarsos e falange. Nos braços, nas mãos, era carpo, metacarpos e falanges. E aqui a gente finaliza. Só um minutinho.